População em situação de rua. E aí? Quem vive nas grandes cidades, mas não mais apenas nas grandes cidades, nas cidades de médio porte, em alguns casos até nas de pequeno porte, a gente vem observando o crescimento da população em situação de rua, que antigamente se chamava de moradores de rua, mas mudou-se essa nomenclatura para identificar e para segmentar, ou seja, tem de fato pessoas que moram na rua o tempo todo, todos os dias da semana, e há pessoas que moram na rua, têm até residências distantes do seu local de trabalho e optam por ficar morando na rua, tem a sua jornada de trabalho semanal, de segunda a sexta, e no fim de semana vai para casa. Mas, enfim, o que é importante? Qual é a notícia relevante dessa semana relativamente a esse segmento da população tão invisibilizado? O IBGE aprovou e vai começar a fazer em 2028 um censo da população de rua. No início, será feito em 5 capitais, uma de cada região do país. São elas Florianópolis, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia e Manaus. Qual a importância dessa decisão? Mas, Orlando, os municípios, as prefeituras já não têm esse censo? Já não fazem isso? Bom, em primeiro lugar, as pesquisas realizadas pelas prefeituras, por mais sérias do ponto de vista estatístico, do ponto de vista metodológico, elas não têm a tecnologia que o IBGE conseguiu desenvolver ao longo de muitas décadas, com a credibilidade que lhe é conferida por essa experiência. Então, é uma boa medida que o IBGE faça o censo, vai ser a partir de 2028. Por que é importante a gente fazer esse censo? A gente não pode ignorar esse segmento da população. A gente, com certeza, acha, muitas vezes, que essa população, eu vejo pessoas falando em grupos de WhatsApp, fazendo comentários nas redes sociais, de que vai dar um emprego para trabalhar, quer ver se ele vai querer trabalhar. Ele prefere ficar pedindo esmola. Eu não sei como é na sua cidade, seria legal você deixar aí um comentário, mas aqui no Rio de Janeiro, particularmente na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, as pessoas que estão morando, ou que estão em situação de rua, a maior parte delas mudou o foco do pedido de ajuda. Antes eles pediam dinheiro, na sua grande maioria. Hoje eles pedem comida. Ficam parados perto de supermercados, de padarias, e quando a pessoa o consumidor vai a esses estabelecimentos fazer uma compra, ao passar por essas pessoas, ela é abordado com um pedido de ajuda. Pode trazer um biscoito para mim? Pode trazer um prato de comida se você está perto do restaurante? Você pode pagar uma quentinha para mim? Ou seja, nós estamos falando de pessoas que estão pedindo alimento nas suas mais diversas modalidades. Eu não sei como é na sua cidade. Conte um pouco essa sua história aí nos comentários, mas aqui no Rio de Janeiro, o que eu percebo é essa mudança de comportamento. As pessoas estão pedindo comida. É importante também que a gente veja que há diversas faixas etárias, perfis de gênero. Por exemplo, é muito comum a gente ver senhoras sozinhas fazendo esse pedido. Também é possível ver homens de meia idade fazendo esse pedido. Outros ficam transitando, não ficam parados no ponto, vão andando e abordando você enquanto você está andando pelas calçadas pedindo essa ajuda. E, em geral, a ajuda é por comida, não querem dinheiro, não pedem dinheiro, pedem comida. Saber de onde vêm essas pessoas, como elas chegaram nessa situação, qual é o nível de escolaridade, porque muitas dessas pessoas, você percebe quando você dialoga com elas, quando você estabelece um contato para além da resposta sim ou não ao pedido, você percebe que são pessoas que têm uma escolaridade de pelo menos um ensino médio, para além da alfabetização. São pessoas que muitas vezes perderam o emprego, perderam o rumo, são pessoas que tiveram brigas familiares e tiveram que sair das suas casas, abandonar as suas famílias ou foram abandonados por suas famílias. Ou seja, identificar como essas pessoas chegaram a essa situação, como fazer a partir destas informações, o que fazer como política pública para trazê-las para o mundo produtivo, para o mundo do convívio social sadio, e separando, inclusive, quem são aquelas pessoas que precisam de tratamento de saúde porque são viciadas em drogas, em álcool e outros tipos de droga, ou porque têm problemas de saúde mental decorrentes de sintomas como esquizofrenia, como Alzheimer, como demência, enfim. É importante segmentar. O que não se pode é continuar ignorando essa situação. Aqui no Rio eu vejo que também há alguns
prédios acabam adotando uma atitude absolutamente agressiva com esses moradores, com essas pessoas. Por exemplo, jogando criolina na frente do prédio para não deixar que as pessoas durmam ali durante a noite. Há uma ausência de compaixão nesse processo. Essa população em situação de rua, ela, mesmo que você tenha ali alguns, que é uma minoria, pelo menos aqui no bairro da Zona Sul que eu frequento, nos bairros dessa região, a maioria não são aqueles que se aproveitam para fazer assaltos, pequenos furtos, ataque às pessoas. Não, são pessoas que ficam ali em paz pedindo uma forma de ajuda. E alguns são até já conhecidos nos seus bairros, né? Porque frequentam a mesma região, porque dormem no mesmo local. O censo que o IBGE vai fazer a partir de 2028, eu acho que é muito importante. E a gente precisa olhar para essa população em situação de rua sem preconceitos. A gente precisa ver como tratar esse fenômeno, essa questão social. Não é uma questão de polícia, não é uma questão de segurança, principalmente. E aí, você concorda com essa minha opinião? Você vive essa situação na sua cidade? Conte aí nos comentários como você observa a população em situação de rua no seu município, no seu bairro, e deixe também a sua opinião. Você acha importante a gente ter um censo para entender como é essa população, ou isso é jogar dinheiro público fora? Um grande abraço.